Bom sábado. Bom trabalho para quem tá trabalhando. Para quem não tá trabalhando, um bom sábado. E para quem tá em casa, né? Um bom dia para vocês. Vou soltar uma pequena parábola, né? Sinal do tempo do fim. O sinal do tempo do fim, eu vou soltar ela inteira para vocês, né? E também vou soltar o sonho do arrebatamento, porque tem um versículo que fala justamente sobre isso. Quando eu olho pro versículo, já me lembro do sonho. Então, já falei para vocês que sempre quando eu soltar um versículo, que ele trazer recordação dos meus sonhos, das visões que Cristo me concedeu, eu solto para vocês, né? Oh. Lucas 21 e o versículo 25. Aí vai até o 33, embora lá, parábola pequena, não muito grande não. Então haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, aflição das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Continuando. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, as virtudes do céu serão abaladas. As virtudes do céu serão abaladas. E o bramido do mar é o que? Vai ser aterrorizante, né? Só vocês meditar nas Santas Escrituras, né? Então aparecerão e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E ora, quando essas coisas acontecerem, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está às portas. Continuando, terminei, né? Eu vou parar aqui que eu vou soltar o sonho, né? Eu vou soltar o sonho, antes de eu soltar o sonho, eu vou soltar o versículo. Jeremias 23, versículo 28. Que fala assim: o profeta que tem um sonho, conte sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade, né? Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, agora eu vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirava os olhos de Cristo e dos anjos, eu vi assim, quando eu vi Cristo, eu vi assim os cabelos dele, vi a lateralzinha do rosto dele, e vi ele assim, as vestes dele até os pés. Não vi os pés dele porque estava em cima das nuvens. Quando eu tirei os olhos de Cristo e dos anjos, que eu olhei para baixo, eu já não estava dentro da minha casa mais não. Já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando para baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra, ela com a rachadura aberta. E lá no início da rua, meu filho estava caminhando para frente. E quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro de Cristo nas nuvens. Aí eu me acordei. Vou soltar mais outro detalhe desse sonho para vocês. Eu prestei atenção porque eu olhava pro meu filho, eu olhava para ele para ver se ele me via, né, pela última vez, né, do que estava acontecendo. Mas ele não estava ciente de nada. Porque na hora do arrebatamento ninguém vai perceber nada, né? Vão perceber depois, né, quando as pessoas sumirem. Vou repetir o versículo novamente. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhai para o céu, porque a nossa redenção já está próxima, né? Continuando. E disse-lhe
uma parábola. Olhai para a figueira. Glória a Deus. Olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira é Israel. Nesse versículo aqui, ele está mandando nós olhar para Israel. A figueira é Israel. Agora as árvores aqui somos nós. Entendeu? Cadê onde era que eu estava? E todas as árvores, quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmo, vendo as que perto está já o verão. Assim também vós, quando vedes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Então, quando nós vemos o que? Figueira, a figueira é Israel. Israel tá lindo, já floresceu. Agora as árvores somos nós. Cristo é o que Cristo tem uma passagem nas Santas Escrituras que fala que ele é o que é a figueira. Eu acho que é a figueira. Deixa eu ver se eu encontro aqui para soltar para vocês. Mas deixa eu terminar logo esse versículo. O último versículo, ainda tem 2, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ele deixou garantido, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Pronto, já foi mesmo em cima, ó. Vou ler só uma pequena frase desse versículo. É porque eu leio... Eu falo as coisas para vocês, para que não haja incredulidade em vocês. Eu gosto de ler as Santas Escrituras, o versículo. Se vocês pegar João 15, o versículo... João 15, o versículo 1, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, a tira e limpa toda aquela que dê fruto para que dê mais fruto. Então, ele é o que? A videira, ele é a videira. Ó, mas só tem diferença. A figueira é uma coisa e a videira é outra. A videira é o que? Ela dá o quê? Cadê? É videira. E a figueira é uma. Deixa eu ler pra vocês aqui. Vou repetir novamente, ó. E disse-lhe uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Bora ver de novo, ó. Eu sou a videira. É figueira. Figueira é o que? É Israel. A videira, ela é o que? É Cristo, entendeu? Ele é Deus. A videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Glória a Deus, entendeu? É que é para que vocês não se confundam, né? Videira com figueira. Figueira, entendeu? Ó. Esta está em mim e vós já estáis limpo pela palavra que vós tenho falado. Se nós se purificamos só nas Santas Escrituras, nós temos esse poder de nós se purificar só nas Santas Escrituras. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Abaixa só o que? Nós põe em prática. Não adianta de nada nós conhecer e não pôr em prática, né? Esta em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira.
assim também vós, se não estiver em mim. Então, nós só conseguimos fazer alguma coisa se Cristo estiver em nós. Se não estiver em nós, não conseguimos fazer nada, entendeu? Nem do lugar nós sairemos. Ainda seremos tirados dele, né? Para ser o quê? Limpada, né? Aqui no versículo mais embaixo, né? Fala que a gente vai ser limpada para poder nós dar mais fruto. E os que não der fruto é o que vai ser queimado, né? Ó, deixa eu ver, ó. Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele. Este dá muito fruto. Portanto, sem mim nada podeis fazer. Verdade, glória a Deus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colherá, e lançá-lo no fogo, e arderá. Então, toda vara que é grudada nele, que não dá fruto, ele está dizendo que vai ser retirado dele, e vai ser o quê? Vai secar. Quando secar, vai o quê? Vai ser queimado, e arderá no fogo, né? Para vocês verem como é que é as coisas de Deus. Por isso que eu gosto de ler as coisas bem para poder meditar. Não adianta de nada eu ler aqui e passar as coisas desapercebidas. As coisas passam desapercebidas se as pessoas lerem as carreiras, entendeu? Muitas pessoas o que dá fruto. Se a gente tiver cuidado, né? Então, isso aqui é para todos nós que plantam. Que o que? Semeia a palavra de Deus. Esse aqui é para nós, entendeu? Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres e vós será feito. Se nós permanecermos fazendo a vontade dele, né? Então, encerrei para vocês, parei por aqui, tá bom? E a outra também, da parábola que é em Lucas, né? Lucas, eu li para vocês, né? Da parte da o quê? Da figueira, né? Ó. Vou repetir só mais um versículo, ó. Assim também vós, quando verde acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Eu já tenho certeza absoluta que o reino de Deus já está às portas. Por causa de quê? Por causa das coisas que estão acontecendo em redor do mundo, entendeu? E também por causa de quê? Por causa das revelações que Cristo me concedeu e também concedeu a muitas pessoas no meio do mundo, entendeu? Então, se cumprindo tudo que está escrito nas Santas Escrituras, porque o templo dele não se alerta. Cristo está às portas. Encerrei para vocês. Eu faço esse vídeo, curtiu mesmo? Para vocês que eu queria soltar sobre isso, né? Ainda soltei um sonho também para vocês. Eu vou aproveitar e vou soltar mais um sonho para vocês. Eu sonhei que eu tava num canto, era um canto, como é que chama, meu Deus, é um canto campal. Não era embaixo de casa não, nem perto de casa não, era no canto campal. Eu tava nesse canto e quando eu olhei para trás de mim, eu avistei Jesus descendo uma rua. Ele vinha a rua na rua, mas de subida, ele vinha descendo a rua. E tinha era uma rua cheia de pontos de comércio, as portas todas fechadas. Não tinha um pé de pessoa com ele no meio da rua, ele vinha sozinho. Ele vinha com a coroa de espinho na cabeça, os cabelos dele todos ensopados de sangue, o corpo dele todo coberto de sangue. Ele tava, quando eu me virei, que eu olhei pra ele, né, eu vi ele um semblante de tristeza, né, e ele vinha descendo a rua, descalço. Esse pano que eu transpasso na cintura dele tava da cor de vinho, da cor desse meu vestido aqui, do sangue dele. Quando eu avistei ele, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Vou contar outro detalhe para vocês desse sonho. Quando eu abracei ele, ele tampou a cabeça e ele tampou do joelho para baixo. Do ombro até que acima do joelho, ele limpou, que isso aqui tá tudo dele, tudo sujo de sangue, tá todo sujo de sangue, do pecado da humanidade todo em cima dele, né? Então, ele limpou para me abraçar ele, eu abracei ele, tava bem limpinho o corpo dele. O pano que tava aqui, da cor de vinho do sangue dele,
tava bem vermelhinho na hora que eu abracei ele. É porque eu gosto de soltar os detalhes do sonho pra vocês, para que vocês compreendam também, entendeu? Pois então, soltei pra vocês, entendeu? E Mary, ó, preste atenção. Quando eu me acordei desse sonho, eu disse assim, Senhor, o que tu quer me dizer com isso? Eu não tô entendendo nada. Aí eu peguei assim, aí eu comecei a meditar no sonho, né? Assim, ele sozinho descendo uma rua já não é boa coisa. Descer uma rua já não é boa coisa. Se ele for subindo, tudo muito bem, mas ele vinha descendo a rua. Aí quando eu vi aqui dali, né? Eu disse assim, alguma coisa tá acontecendo. Aí eu disse assim, Senhor, e eu também vi, eu disse assim, eu pensei assim, por que que o nosso Salvador vinha sozinho na rua abandonado? Cadê os pastores? Cadê as ovelhas? Cadê o povo? Aí eu peguei e disse assim, Senhor, tu tá me dizendo que tu tá abandonado no teu evangelho? Se tu tá abandonado, tu não vai estar mais não. Eu vou estar contigo nas redes sociais pregando o evangelho. Só me ajuda. Aí ele me mostrou. O terceiro sonho, ele me mostrou que estava nas redes sociais, mas eu pregando o evangelho. E que é coisa que eu vou soltar pra vocês agora. Mas antes de eu soltar pra vocês, eu vou provar esse sonho pra vocês, como ele estava abandonado. No quê? No período da vinda dele, entendeu? Que é o quê? O livro do Apocalipse, que é a sentença, né? Ó. O significado dessas portas tudo fechado, o significado dele vir descendo sozinho, o significado dele me mostrar do jeito que ele foi crucificado, tá tudo aqui nesses 2 versículos. 2 não, 3. Eu não vou soltar 2 não, vou soltar 3, ó. E sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Cristo reconhece os trabalhos dos pastores, mas Cristo tem o que? Algo, porém, contra eles, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que é que Cristo quer dizer com esse sonho? Que as pessoas abandonaram o id dele, que é a palavra dele enviar para todas as pessoas, entendeu? Ó, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Verdade, entendeu? Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a te virei. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Ele tá pedindo o quê? Para que as pessoas se arrependam e voltem a praticar as primeiras obras. As mesmas obras que ele ensinou os discípulos. Fazer as mesmas coisas que ele fazia com os discípulos, entendeu? Ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Ele tá pedindo para as pessoas voltar o quê? Voltar ao primeiro amor, o id dele, né, ó. Pois senão brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. Então, que próximo a ganhar algo na terra, né? Na terra não, próximo a ganhar algo lá no céu, na terra não. Lá no céu, tá próximo a perder. Se não voltar o quê? Se não se arrepender, não voltar a praticar as primeiras obras, igual Cristo. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha o que ele fazia. Vou ler pra vocês, ó. Esse nome aqui, Seara, ele me mostrou no céu. Ele me mostrou o nome no céu, Seara. E eu vim ver o que era Seara na Bíblia, né? E eu vi que era o que? O versículo eu vou soltar pra vocês, ó. Ele me mostrou no céu, né? E eu disse assim, meu Deus, o que é que tu quer me dizer com esse nome? Sabe o que foi que eu fiz? Eu filmei e guardei, né? Que eu já até soltei nas redes sociais pra vocês. E eu disse assim, Senhor, o que quer dizer? Aí tá falando o quê? O nome Seara tá falando, tanto aqui em Mateus, como tá falando lá no livro do Apocalipse. É o que? A colheita da terra, entendeu? Ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Você está vendo? Ele fazia o quê? Ele curava e pregava o evangelho, entendeu? Em cidade, aldeia. É isso que é o que? A seara do Senhor. E vendo a multidão, teve grande compaixão dela, porque andava desgarrada e errante, como ovelhas que não têm pastor. Ó, continuando. Então, disse aos discípulos, a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros. É verdade. A seara da terra ela é enorme de grande. Poucos são os semeadores, que semeiam a palavra de Deus.
poucos são. Por isso que ele me mostrou esse sonho, entendeu? E eu entendi, entendeu? Encerrei pra vocês. Agora eu vou pro outro sonho pra vocês. Só tá o outro sonho agora, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã, ela tava fazendo algo. Não sei o que ela tava fazendo. Não sei o que ela tava fazendo algo. E eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho. Eu tava aqui, Jesus estava aqui do meu lado pregando o evangelho, mas eu nas redes sociais. E nós passávamos um tempo. Só que não era um tempo muito grande, não. Era um período de um tempo. E aquele tempo que nós passávamos, quando eu e ele nós parava, né, nós dois parávamos juntos. Quando nós parávamos de pregar, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele. Assim, acho que era assim, uma boa distância, tá entendendo? E ele se inclinava assim, como se, assim, ele não é se inclinava, só como é que eu digo? Ela se inclinar mesmo, como se fosse para pegar algo. A pessoa não se inclina como se fosse para pegar algo. Então ele fazia desse jeito, ele se inclinava assim de lado como se fosse para pegar algo, entendeu? Na hora que ele pegava, ele desaparecia. Na hora que ele desaparecia, eu dizia assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Quando ele voltava todo de linho. E quando ele estava comigo nas redes sociais pregando o evangelho, ele estava com igualmente, ele estava com os discípulos. Aqui, essa roupa dele aqui era vinho, até os pés. Daqui até os pés era vinho, entendeu? E com aquele outro manto por cima, né? Um manto assim, bem assim, quase claro, né? Então, e quando ela voltava a aparecer pra mim novamente, era como se fosse assim, outros dias depois, entendeu? Ele aparecia novamente pra mim, ele aparecia todo de linho. Aí ele chegava pra mim e dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. Ele só esperou dizer um sim pra ele. Na hora que eu disse um sim, ele sumiu da minha frente. Ele desapareceu da minha frente. E eu continuei esperando por ele no sonho. Me acordei esperando por ele. Quando eu me acordei, assim, fui lá no fundo do meu quintal. Uma tristeza, que eu tinha me acordado, não tinha continuado esperando, né? Quando eu me acordei, eu fui no fundo do meu quintal, vi o quê? Um arco-íris. Aí eu peguei e disse assim, o Senhor fez uma aliança comigo, de estar comigo nas redes sociais, pregando o evangelho, até o último dia. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, que Cristo está nas redes sociais, mas eu pregando o evangelho até o último dia, né? A palavra é dele, os ensinamentos, tudo vem através dele. Nós não somos capazes de nada. Ele é o quê? Ele é o Todo-Poderoso. Todas as coisas só funcionam se ele estiver por perto. Se ele estiver presente, nem por perto, se ele estiver presente. Sem ele, nada nós podemos fazer, né? Então, e vou soltar o último versículo para vocês. Esse eu nem ia soltar, né? Ó, sobre esse sonho também, vou soltar um versículo para vocês, ó. Lá no livro de Cantares. Ó. Eu vou soltar logo 2 versículos a respeito do sonho do sacrifício dele, ó. Porque eu cheguei para Jesus e disse assim, Senhor, se tu estava abandonado no evangelho, no teu ídolo, não vai estar mais não, eu vou estar contigo. Só me ajuda que eu não sei. E o que eu falei para ele estava escrito, eu não sabia. Quando eu li, eu entendi, ó. Quem é esta que sobe do deserto? Ó, preste atenção. Eu me profissionei do lado dele como uma coluna. Só que, preste atenção, que está escrito que é uma coluna de fumaça. Então, coluna de fumaça não vai durar muito tempo com vocês, não. Brevemente eu sairei da terra, entendeu? Ó, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores? Eis que é a... Pronto, já separei. Ó, preste atenção que eu vou explicar. Ó, uma coluna de fumaça. Então, já expliquei pra vocês. Agora, de incenso e de todos os pó dos mercadores. Incenso é o quê? O incenso é a palavra de Deus que eu tô soltando pra vocês. E todos os pó dos mercadores é o que? A tela do telefone, entendeu? Que vocês sabem que a gente pode botar um filtro, né? Pra ficar um rostinho assim bem bonitinho, né? Parece rosto de boneca, né? Então, tirou, ficou normal, né? Encerrei pra vocês. Agora, sobre esse terceiro sonho, vou soltar o versículo agora pra vocês, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostado ao seu amado? Então, Jesus estava aqui do meu lado pregando o evangelho nas redes sociais. Ele me pediu o quê? Ele disse assim, tu espera por mim que eu vou voltar. E eu disse o que para ele? Um sim. E olha o que está dizendo nesse versículo, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostado ao seu amado? O meu amado é o Deus de Israel, é o que eu entreguei a minha vida, o que eu aceitei o sacrifício que ele fez por mim na cruz do Calvário. Ele é o que? Ele é o amado da minha alma. Ele é o Deus de Israel, o meu redentor, entendeu? Cujo eu a amo, o Deus de Israel, entendeu? Eu já tive
tive um prazer, um privilégio de eu ter conhecido o meu Salvador antes desse dia do arrebatamento, né? Não foi só numa visão, foi várias visões. E até ele já voando, né? Então, soltei vídeo para vocês falando sobre esse sonho para vocês. Que eu vi ele voando, entendeu? E também vi 2 anjos que estavam, o quê? Direto perto de mim. Esses 2 anjos direto perto de mim. É como se estivesse, assim, responsável por as coisas que acontecem comigo, né? Como se tivesse, não, com certeza. Porque eu não boto em dúvida nada do que ele faz comigo. E principalmente quando ele amostra. Eu não posso ver porque eu tô nessa terra. Mas se eu estivesse em outro mundo, eu via os anjos, entendeu? Mas como eu tô nessa terra, não posso ver os anjos, nem posso ver ele, né? Em sonho, em sonho. Aí em sonho o que? Ele me mostrou que tinha o quê? 2 anjos comigo. E ele tava o quê? Ciente de tudo que acontecia comigo. Então, por isso que eu solto todos os meus sonhos para vocês. Eu não falo com vocês de maneira nenhuma. Todas as minhas visões, quando for de tarde eu vou soltar esse sonho que eu tô falando pra vocês, que eu vi ele voando. À tarde eu solto o sonho da soltação das escrituras pra vocês. Um bom sábado, bom repouso pra vocês, se vocês estão repousando o final de semana. Que Deus proteja vocês, que Deus os guarde vocês e que cuide, que o Messias está voltando. O Messias está às portas, vem para buscar um povo na terra. Não perde tempo, aceita o sacrifício que Cristo fez. Ovelha do Senhor, te conserta com o teu Salvador, que o Messias está às portas, o Messias está voltando. Não é tempo de raiva, não é tempo de rancor, é tempo de conserto. É tempo de arrependimento, o tempo católico, o tempo evangélico e o ímpio, para que se volte para Deus. Porque Deus está chamando todas 3 ao que? Ao conserto, entendeu? Fui.